barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, e ele brilha, e ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, e ele ruge, e ele ruge, e ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, e ele é a estrela da manhã, e ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, e ele ruge, e ele ruge, e ele ruge neste lugar. Claro, tão claro, o seu brilho é bem maior. Claro, tão claro, o seu brilho é bem maior. Claro, tão claro, o seu brilho é bem maior que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, já estamos, ó Deus, diante de Ti, desde, ó Deus, do dia que o Senhor Jesus nos atraiu naquela cruz. Nosso encontro com o Senhor, ó Deus, foi um encontro por toda a eternidade. Nos atraiu naquela cruz, nos fez novamente filhos, restaurou, Deus, a nossa sorte, renovou tudo em nós, Senhor. E por isso tudo Te louvamos. Te louvamos por cada irmão, por cada irmã que vem aqui na noite, Senhor Deus, buscar do Senhor, ó Deus, uma palavra de consolo, buscar um milagre, mas que vem também, Senhor Deus, prestar culto a Ti, culto de gratidão, de louvor, de adoração. Te louvamos, Deus, por cada irmão, por cada irmã
que entendeu, ó Deus, o propósito do Senhor, ó Pai, que é de se levantar nessa nação, que é estender as mãos, que é reconhecer o senhorio do Senhor, e se levantar, ó Deus, como homem e mulher de Deus, e profetizar as nações dessa terra. Por isso, ó Deus, nós rogamos o teu favor, clamamos a tua misericórdia, sustenta-nos com tua mão poderosa, Senhor Deus, e faz de nós, ó Deus, faz de nós instrumentos do Senhor, ó Pai, aonde quer que estejamos, ó Deus, aonde quer que vamos, que o Senhor nos use, Pai, como instrumento, sim, Deus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, assim no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês, podem assentar, amados, Deus abençoe, graça e paz mais uma vez, que a boa graça do Senhor esteja com todos vocês e os sustente, os guarde, os proteja, e que verdadeiramente nessa noite, a palavra que Deus tem para nós, nos traga ânimo, nos traga entendimento, nos traga restauração. Como é bom quando a gente vem à igreja e sabe que há uma palavra de sustento, há uma palavra de transformação de vida, há uma palavra que nos impulsiona a ir além. E esta é a palavra, seja uma palavra de 5 minutos, seja uma palavra de 1 hora. O importante é que é a palavra, é na palavra que nós encontramos Cristo, e Ele é o que muda a nossa vida. Amém, queridos? Mas vamos lá, Jó capítulo 42. Jó está exatamente onde começa o livro de Salmos. Abre a sua Bíblia bem no meio e vai cair lá. Jó 42, versículo 7. Jó 42, versículo 7. Amém? Ou não amém? Amém, glória a Deus. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Querido Deus, lemos a tua palavra, e nós clamamos misericórdia, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco. Revela-nos, ó Deus, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Quando a Bíblia diz
nós não vamos ler o livro todo de Jó, mas eu vou passear pelo livro todo de Jó com vocês, para que a gente entenda o final do livro de Jó. Então, quando a Bíblia diz que o diabo apresentou-se a Deus após dar explicações sobre suas atividades, Deus lhe pergunta: observaste o meu servo Jó? Veja, o diabo estava rodeando pelo mundo, andando, vendo todas as coisas, o que as pessoas faziam, aonde ele podia pegar as pessoas, os pontos fracos, aonde as pessoas eram mais frágeis. E o diabo estava passeando pelo mundo. E de repente ele vem, a Bíblia diz que ele vem junto com os filhos de Deus e se apresenta a Deus. E Deus então faz uma pergunta para Jó: observaste o meu servo Jó? Você parou para pensar que os olhos de Deus correm por toda a terra? A Bíblia diz que os olhos dele percorrem toda a terra, que absolutamente nada está encoberto ao seu olhar. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele escuta tudo, ele está em todos os lugares. Mas, como quem puxa um assunto, ele pergunta ao diabo: você observou meu servo Jó? E mesmo antes que o diabo respondesse, Deus dispara contra o diabo uma série de elogios a favor de Jó. Repare na pergunta: Deus não pediu se ele tinha visto. Você viu meu servo Jó? Não foi essa a pergunta que Deus fez ao diabo. Deus fez uma pergunta assim: você observou o meu servo Jó? Eu posso estar vendo aqui a Débora e o Tiago, mas de repente eu posso estar observando a minha esposa. É diferente. Você vê detalhes, você vê coisas que só um olhar não percebe. Mas ele pergunta para o diabo: você observou, você prestou atenção, você viu os detalhes, você parou e ficou olhando firmemente, viu cada coisa que eles estavam fazendo naquela casa, como procediam a família. Deus foi incisivo nessa pergunta e não foi em vão. A resposta do diabo precisa ser considerada por nós. Ele estava vindo de rodear a terra e devia ter visto muitas coisas, mas ele deve ter parado e observado atentamente a vida de Jó e tudo o que ele fazia. Quando fazemos aquilo que agrada a Deus, chamamos a atenção de Deus para nós, mas chamamos também a atenção do diabo. Meu querido, quando nós fazemos a coisa errada, Deus vê, o diabo vê também. Mas quando fazemos a coisa certa, quando andamos em retidão, quando temos uma vida ilibada, nosso caráter, nosso testemunho, nossos atos, Deus vê também, mas o diabo também vê, e ele observa, e ele presta atenção. E como eu sempre digo para os irmãos da integração, quando nós fazemos o que é certo, e nós decidimos andar com Deus, então nós compramos uma briga contra o reino do inferno. Nós declaramos de que lado estamos. Se estamos do lado de Deus, nós estamos contra o diabo. E logo nós assumimos então uma briga. E essa briga é diária. É por todo o tempo que estivermos vivendo nesta terra. A briga é na igreja. A briga é em casa, é no serviço. Aonde você estiver, o tentador estará tentando de alguma forma dar uma rasteira em você. Ele te observa. Ele pode só ver aqueles que são dele. Ah, o Zezinho lá do boteco. Ele só vê, é dele, está tudo certo. Mas o irmão lá da igreja, ele observa. Ele está vendo o que está fazendo no seu íntimo, no seu secreto. Como é no serviço, como é no trabalho, como é na escola. O diabo está observando. Jó 1,10 diz assim: informa que o diabo havia prestado atenção em tudo que Jó tinha e também argumenta que ele era fiel, porque Deus, afinal de contas, havia lhe dado muitas coisas. Não, Deus, mas olha, o Jó só é fiel ao Senhor porque, afinal de contas, o Senhor
derramou sobre ele bênção sem medida. Olha a riqueza dele, olha a fortuna dele, olha o carro que ele tem, olha a mansão que ele mora, tem piscina com água quente. E ele fala para Deus que Jó era fiel a ele, porque ele tinha tudo isso. Então, esse advogado, né, o diabo, ele advoga contra Jó, dizendo que Deus seria humilhado se Deus tirasse isso tudo dele. Então, Deus, nesse instante, dá início ao que nós podemos chamar aqui de saga de Jó. Nesse momento, Deus dispara contra o diabo, fazendo contra ele um desafio. E Deus dá liberdade a Jó, ao diabo, para ir e oprimir a vida do justo, de quem ele havia observado e visto sua integridade. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, honesto, reto, não há outro na terra como ele. Ah, mas Deus, o Senhor deu tudo para ele, tem 10 filhos, tem fortuna, mora bem, veste bem, por isso que ele é fiel. E Deus então permite ao diabo ir e tocar em tudo que Jó tinha, em tudo que ele possuía. Por que será que Deus vai cutucar o diabo justamente para se levantar contra um justo de Deus? Por que que o diabo vai permitir justamente contra Jó? Por que que Deus permite que o diabo vá justamente contra Jó? Não tinha outro, um pecador, um menos favorecido? Não, mas tem que ser um justo. E nós vamos ver isso e o porquê disso hoje. Afinal de contas, quem era Jó? Dizem os teólogos que o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia. Mas quem era este Jó que aparece descrito nesse livro que leva o seu nome? Há uma boa possibilidade de Jó ser descendente de Sem, que era filho de Noé. E boa possibilidade dele ser mesmo e ser anterior a Abraão ainda. E os semitas eram descendentes de Sem, filho de Noé, e eram na sua maioria nômades. E essa palavra nômade é o que deu origem ao nome do povo que vocês conhecem como hebreus. A palavra hebreus significa aquele que cruza, aquele que anda, aquele que atravessa fronteiras, que passa fronteiras. Por isso hebreu. Por isso os descendentes de Abraão ficaram conhecidos como hebreus, o povo que andou, o povo que atravessou fronteiras. Por isso, a origem de Jó, provavelmente ele foi contemporâneo de Abraão. Jó não tem sua genealogia informada, mas certamente conhecia bem a história do Criador. Observe, Jó conhecia não o Criador. Jó conhecia a história do Criador, conhecia a história da criação, conhecia a história de Adão, a história de Abel, a história de Caim, e conhecia a oferta de Caim e a oferta de Abel. Ele conhecia a história, mas vocês verão que ele não conhecia o Criador da história. Diz a palavra que Jó sempre estava fazendo sacrifícios a Deus. Jó 1,5 diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Ele está falando dos seus filhos. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O fato de Jó oferecer holocaustos a Deus comprova que ele estava seguindo o ensino de Abel, de que nada que possamos produzir com nossa justiça própria agrada a Deus. Então, ele conhecia a história de Abel e não seguiu o caminho de Caim, mas o caminho de Abel, sacrificando em favor dos seus filhos. Vai que, numa dessas festas que os meus filhos estão fazendo, eles pecam contra Deus, então eu vou sacrificar holocaustos em favor deles, para que eles sejam remidos da culpa.
A paz que advinha dos sacrifícios pelo derramamento de sangue apontava para um futuro muito além da imaginação de Jó. Jó não sabia por que estava fazendo. Jó estava seguindo uma cultura, um conhecimento. Então ele sacrificava em favor dos seus filhos a um Deus que ele conhecia de ouvir, mas que de fato não tinha com ele comunhão e experiência. Assim Jó fazia holocaustos para deixarem seus filhos justos diante de Deus, e todas as vezes que eles faziam suas festas, e com isso podiam ter pecado contra Deus, quando ele fazia esse sacrifício, ele apontava, ainda que não sabendo, mas ele apontava para aquele que viria, para aquele que verteria o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse nós conhecemos, esse nós servimos, deste nós sabemos o que veio fazer. E Ele é o nosso Senhor que conhecemos verdadeiramente, mas Jó ainda não conhecia. O diabo não sabe as intenções de Deus. Alguém perguntou, certa feita, ao escritor C.S. Lewis. C.S. Lewis é aquele escritor que escreveu as Crônicas de Nárnia, um escritor, um teólogo, um homem convertido a Deus, maravilhoso nas suas palavras. Mas perguntaram para ele: você acredita no diabo? Irmão, você acredita no diabo? Mas olha a pergunta para ele: C.S. Lewis, você acredita no diabo? E a resposta dele foi assim: se por diabo você está pensando num poder em oposição a Deus, como Deus, que seja autoexistente desde a eternidade, a minha resposta é não. A resposta dele era não. E eu explico isso. Ele não cria neste diabo que muitos hoje pregam, que é inimigo de Deus, e chegam quase a pôr em dúvida se Deus é capaz de detê-lo. O diabo existe e é de fato poderoso, mas seu poder está limitado a guerrear contra anjos e contra nós. Entenda uma coisa, meus irmãos, a resposta dele foi que o diabo de fato existia, mas não esse diabo que se prega, falando que ele é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Ninguém pode se opor a Deus. O diabo é nosso inimigo. O diabo guerreia contra anjos, mas contra Deus não pode. Deus não tem opositor, Ele é todo poderoso. O diabo não pode se opor a Deus, tanto é, ele não é inimigo de Deus, ele é apenas um servo de Deus, fazendo aquilo que Deus permite que ele faça. Somente Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Quando ele permite ao diabo tocar em tudo que Jó tinha, e também na sua saúde física, ele sabia exatamente o que estava fazendo e como isso tudo terminaria. O diabo não sabia. O diabo achou que desta vez ele humilharia Deus. Mas ele não conhece as intenções de Deus. Ele não sabe o que passa na mente de Deus. Nem eu sei, nem você sabe. Alguém acaso deu ideia para Deus de como fazer o mundo? Ele vai fazer essa pergunta para Jó? Acaso alguém estava lá me aconselhando como eu devia fazer? Não, porque Deus é todo poderoso. Deus sabia exatamente o que estava fazendo e como tudo ia terminar. Porém, o diabo, cumprindo o seu papel, só pensava no mal que faria e como ele causaria humilhação a Deus, provando que Jó o negaria. Mas o projeto de Deus era mostrar-se para Jó como de fato ele era, e não como Jó achava que conhecia Deus. Por isso, no fim da história, como já lemos aqui, Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando planejamos o mal, e aqui o diabo estava eufórico, o diabo estava a toda, legal, Deus me deu liberdade,
eu vou detonar com a vida de Jó. Eu vou mostrar para Deus que ele vai negá-lo, que ele vai abandonar a fé. Aliás, querido, escute uma coisa. O livro de Jó, embora a gente fale disso, eu vou acabar falando isso porque é vício. O livro de Jó não fala de fé. Você crê naquele que você conhece. Jó ainda não conhecia Deus. Jó ouviu falar de Deus. Jó tinha perseverança. Jó era íntegro, era justo, era honesto. Mas ainda não estava falando de fé. Quando planejamos um mal, uma vingança, uma coisa errada, etc., somos cegados pelo desejo maligno e não conseguimos ver como de fato as coisas terminarão. Todas as vezes que uma pessoa planeja o mal, ela está cega por este mal. Ela não consegue vislumbrar as consequências do mal que ela está intentando. Quando uma pessoa planeja matar alguém e de fato vai e mata essa pessoa, ele talvez não tenha parado para pensar que o seu crime não é perfeito, que alguém viu, que alguma câmera pegou, que a investigação do CSI vai chegar até ele, e ele vai ser preso, e vai ser condenado, e vai passar pelos rigores da lei do homem e da lei de Deus. Mas as pessoas tomadas pelo mal, na volúpia de fazer e praticar o mal, se esquecem que haverá julgamento e haverá consequências. Todo mal causa consequência. Nada passa despercebido. Imagine vocês, um aluno planeja matar a aula. Quantos de nós, enquanto alunos, não matamos a aula? O aluno vai lá, planeja, vou matar a aula, vou fugir num lugar que ninguém está vendo, vou sair no sinal, vou fazer, e ele sai escondidinho na terceira aula, ou na quarta. E no dia seguinte ele chega todo faceiro, viu, consegui sair, vocês ficaram aí, seus bobão. E alguém fala para ele, teve uma prova surpresa, e você ficou com 0. Não há mal que se faça que não tenha consequência. Uma outra lição bastante interessante para nós que vivemos o Evangelho do século 21 é saber que Deus não mudou, Ele continua sendo soberano e nada foge ao seu controle. Deus pôs limite ao dia, Deus pôs limite à noite, Deus pôs limite ao mar, Ele só vai até a praia. E quando avança, porque Deus permitiu. Deus pôs limite à vida, Deus pôs limite ao sol. Acabamos de cantar aqui sobre o sol, ele brilha. Mas veja, o sol está a quantos quilômetros de nós? Quem lembra quantos quilômetros o sol está de nós? Cadê os alunos? Cadê os universitários? Ninguém? O Robert, glória a Deus, Robert. O sol está a 150 milhões de quilômetros de nós. Por que Deus limitou o sol a essa distância? Porque Deus sabe que o sol é para nós bênção, que ele nos traz luz, que ele nos traz calor. E ele sabe que o limite dele é nos abençoar. Se o sol mudasse de posição, nós morreríamos queimados. Então, em todas as coisas, Deus pôs limite. O que estou dizendo é que na história de Jó, Deus deu limite a quem? Ao diabo. Muitos ainda hoje acham que o diabo está livre, leve e solto para fazer tudo o que quer. Não está. O diabo não está fazendo o que ele quer, mas o que Deus permite. Muitos ainda hoje acham que o diabo está nessa liberdade. Não está. Deus deixou-o tocar em tudo que Jó tinha, até na saúde, mas não permitiu que tocasse em sua vida. Muitas pessoas vivem aprisionadas pelo medo, e não poucas são as religiões que causam pavor nas pessoas, que fazem as pessoas escravas de Satanás, que tem que passar num corredor, que tem que fazer isso, que tem que fazer trabalho, que tem que fazer não sei o quê, e aí umas ainda vão para o centro espírita, outras vão procurar pai de santo, mãe de santo, pagam, gastam,
porque acham que o diabo tem total domínio sobre as vidas delas. Elas não entendem que o limite do diabo está na libertação que há em Cristo Jesus. Há limite para o diabo. Aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Querido, aquele que está no mundo está de fato como uma vítima, está de fato sujeito a ser todos os dias fustigado pela vara de Satanás. Mas nós que estamos em Cristo, devemos saber o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Praga alguma chegará à sua tenda. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, é o nosso guarda fiel. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus estava permitindo na vida de Jó um tratamento para salvá-lo. Salvá-lo de quem? Se ele deu liberdade ao diabo? Deus estava salvando Jó de si mesmo. Jesus veio a esse mundo nos salvar de nós mesmos, da nossa crueldade, da nossa incredulidade, da nossa justiça própria. Jesus veio nos salvar de nós mesmos. E o que está acontecendo com Jó é o que Romanos 8:28 está dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Oh, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para um propósito. E qualquer coisa que aconteça na sua vida é permissão de Deus. E se Deus está permitindo, não é porque Ele te odeia, mas é porque Ele te ama, porque Ele quer salvar você. Havia em Jó um senso de justiça própria muito grande. Frente aos amigos que o acusavam de pecador, Jó responde. Lembrem-se da história. Ele cai, ele perde tudo, perde os filhos, perde os bens, perde a propriedade. A mulher fala para ele: ô cara, amaldiçoa-se teu Deus, aí morre. E Jó se mantém firme na esperança de um Deus criador. E aí 3 amigos vão à casa de Jó, indagam Jó, conversam com Jó, questionam Jó. E Jó então se levanta, no livro de Jó 27:5 está escrito: longe de mim que eu vos dê razão. Olha a justiça própria de Jó. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não a largarei. O meu coração não reprova dia algum da minha vida. E a palavra vai dizer para nós lá no final: aquele que diz que não mente, aquele que diz que não peca, é mentiroso. Limpo estou, sem transgressão puro sou, e não há em mim iniquidade. Eis que Deus procura motivos de inimizade contra mim, e me considera como seu inimigo. Deus veio nos salvar de nossa justiça própria. Deus veio salvar Jó de sua justiça própria. A teologia de sistemática de Herman Bavinski diz assim: Deus nos conquista com o simples fato de ser o que é, e ainda assim nos amar, mesmo sendo nós o que somos. Você compreende o que é isso? Apesar do que somos, Deus nos ama, apesar do que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nós os vermezinhos. E ainda assim Ele nos ama. Ainda assim Ele enviou o seu próprio Filho unigênito para
nos salvar. Jó se vê totalmente entregue a um Deus que, mesmo sendo soberano, todo-poderoso e tendo-o nas mãos, não o mata, apesar de, na sua prepotência, achar-se justo. Devemos ter a mesma mente do apóstolo Paulo, que, sofrendo, sendo perseguido, passando necessidade, ainda assim afirma que o seu viver é Cristo. Em nós não habita bem algum, nossa justiça própria é imunda e nos afasta de Deus. Lembra que Paulo falou isso? Que a nossa justiça é como trapo de imundícia? É dessa nossa justiça, é do nosso egolatria que Deus vem nos salvar. Muitas vezes nós vivemos em volta do nosso próprio umbigo, nós nos achamos, nós nos bastamos, achamos que o que nós fazemos está certo. É de nós mesmos que Ele vem nos buscar e salvar. Ao tratar de maneira tão severa com Jó, Deus não o estava castigando, e sim lhe dando salvação de si mesmo. Queridos, hoje cedo na escola dominical, entre um e outro bate-papo, entre um e outro versículo que estudamos hoje, a lição número 48 de Romanos, veio uma palavra para nós que estávamos ali, e nós falamos sobre isso, sobre a dureza da pregação do Evangelho. E eu falei, amados, e falo para vocês também, amados irmãos, não venham à igreja buscando consolo, não venham à igreja buscando carícia. Saibam que tudo isso você vai encontrar aqui. Sempre haverá uma pessoa disposta a estender a mão e dar o ombro para você chorar. Eu estou aqui nessa igreja todos os dias. Se você apertar o interfone e falar, pastor, eu queria conversar, você empresta o seu ombro, meu ombro está disponível. Mas nós não devemos buscar somente aquela palavra que massageia o nosso ego. Nós devemos buscar de Deus, Deus, traz uma palavra que confronta o meu ego, Deus. Traz uma palavra que mostra onde eu estou errando. Traz uma palavra que me liberte de mim mesmo. Quando Jesus, e esta é a palavra que Deus nos deu hoje cedo, quando Jesus profere um sermão duro, as pessoas foram embora. Ele olha para os restantes e diz, vocês também não vão? E eles falam para Jesus, para onde? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de salvação? A palavra que salva é a palavra que nos confronta, queridos. Essas igrejas que pregam só a prosperidade, só o ego, só o bem, só o milagre, só os sinais, e não pregam o confronto do nosso pecado, não nos levam para o céu. A palavra que nos leva para o céu é aquela que liberta nós de nós mesmos. Nós precisamos aprender isso. Amém, queridos? Veja que Jó era íntegro. Deus mesmo teceu uma série de predicados a seu respeito. Homem justo, íntegro, honesto. Somente pela justiça de Cristo, nos dada pela fé, que nos é dada pela graça, e que podemos nos apresentar diante de Deus como filhos. Temos a fé na justiça que Ele fez a nosso favor. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Justiça própria e graça não podem ocupar o mesmo espaço. Jó era um homem íntegro, mas sua integridade não procedia da justiça de Deus. Talvez você esteja me ouvindo e pensando, mas eu sempre ouvi falar de Jó como um exemplo de perseverança, fé, etc. Sim, tudo isso é verdade. Mas não é só isso. Deus de fato está nos ensinando que precisamos viver a vida de Cristo.
A justiça de Jó o impedia de ver que a sua autossuficiência estava advogando em causa própria. Quando nós achamos que somos autossuficientes, nós colocamos Deus no banco e dizemos: fica aí, Deus, fica aí, porque eu dou conta do recado. E não podemos, e não conseguimos. Agora que preparei a minha defesa de Jó, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse. Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu me responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Essa era a conversa de Jó para com Deus. Você já se pensou no lugar de Jó falando assim com Deus? Espera aí, Deus, espera aí, me escuta, eu vou falar. Mostra, eu tenho pecado? Se o senhor falar que eu tenho, eu vou ouvir. Alguém já falou assim com Deus? Jó falou. Deus queria mostrar-lhe o caminho da cruz, diferente de Jó. Deus queria mostrar para Jó o caminho da cruz, o caminho inverso Jó estava fazendo. Qual é o caminho da ovelha muda levada ao matadouro? Cristo era a ovelha muda levada ao matadouro, e ele não abriu a sua boca, e ele era inocente. É diferente do que Jó fez. Ele era culpado, todavia ele advogou em causa própria. Não, Deus, eu vou me apegar à minha justiça. Eis que o Senhor se levanta contra mim, o Senhor procura causa contra mim, Deus. Mas o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi levado como ovelha muda ao matadouro, e ainda lá na cruz disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não fomos chamados para julgar, e sim para consolar. E aqui começamos a falar dos amigos. Os amigos de Jó, sabendo de sua situação, foram visitá-lo. Diz a Bíblia no capítulo 2:13 que eles sentaram-se junto a Jó e por 7 dias não disseram palavra alguma. Tamanha era a desolação e dor que Jó passava. Você já pensou o que é isso? A situação de Jó era tão terrível, o fedor que Jó exalava era tão terrível, a sua pele estava com vermes, a sua pele estava podre, ele assentava-se sobre a cinza e raspava-se com uma pedra, tamanha era a purulência da sua pele. Esses homens chegam perto de onde Jó estava, assentam-se, vislumbram o sofrimento de Jó, e por 7 dias eles ficaram ali, pasmos, olhando o sofrimento de Jó. O capítulo 3 inteiro, Jó passa reclamando de sua situação. É um erro quando nós ouvimos as pregações de Jó, e eles falam: olha, Jó foi certinho, do começo ao fim, tal. Ele foi um homem íntegro, sim, mas ele passou o capítulo 3 inteiro reclamando da sua situação. Começa por amaldiçoar o dia em que nasceu, e ele segue por 26 versículos lamentando e murmurando. É com esses olhos que nós devemos ler Jó, atentos aos detalhes. Quando finalmente seus amigos falam, segue-se um longo sermão com muitas acusações. Não podia ser possível que Jó fosse inocente, afinal de contas, se fosse inocente, Deus não teria poupado ele de tamanha dor. Não pode, Jó tem que ter algum pecado escondido.
É o que os amigos estavam falando, não é possível. Deus não ia permitir tamanha dor, tamanho sofrimento, se ele fosse honesto, se ele fosse justo, se ele fosse íntegro, se ele não tivesse pecado contra Deus. Para seus amigos, o que Jó estava passando era resultado de pecados ocultos. E por isso Deus estava castigando com tanta violência. Entendam que eu não estou falando que Jó pecou contra Deus. O livro não fala isso, mas os amigos o estavam acusando disto. Muitos defensores da moral agem exatamente assim. Sempre que alguém está passando por uma situação difícil, entram com suas pregações moralistas e religiosas dizendo que Deus está castigando. Acham que a segurança contra as tragédias está na conduta humana. Não aceitam que o homem de bem também passe por dias ruins. Dias ruins virão sobre mim e sobre você. Nós estamos suscetíveis às intempéries do mundo, às dificuldades, aos dilemas, às tristezas. Então, dias maus vêm sobre bons e vêm sobre maus. Os amigos de Jó tornaram-se para ele piores que o próprio momento que ele estava passando. Era como se os amigos de Jó chegassem, como eles falavam, e como eles acusavam, e como eles interpelavam Jó, era como se eles chegassem no próprio Jó, e botassem o dedo na ferida de Jó e cutucassem com firmeza. Era exatamente isso que eles estavam fazendo com que Jó gritasse no sofrimento. Você já passou uma dificuldade, e alguém chegou, em vez de te consolar, enfiou o dedo na sua ferida, e fez com que você sofresse ainda mais? Você já ficou internado e uma pessoa vai te visitar, e ao invés da pessoa te consolar, a pessoa te deixa ainda mais para baixo? Muitas vezes agimos assim. Vemos alguém sofrendo, passando por uma dor, por uma tragédia, e ao invés de agirmos com misericórdia e sermos na vida desta pessoa o apoio, o intercessor, tornamo-nos sócios do acusador. Quem somos nós para ir à frente de alguém que sofre e dizer: tenha fé, tenha esperança, isso tudo vai passar? E essa pessoa não reage positivamente, essa pessoa não crê. Então a gente fica irritado e a gente critica. Todavia, amado, e isso serve para nós, porque nós fomos levantados como geração, uma geração que consola. Pode ser que um dia você tenha que consolar alguém e essa pessoa não responda positivamente. Então não julgue essa pessoa, não cabe a nós o papel de juízes. Só quem passa pela dor e pelo sofrimento é o que sabe o que está sofrendo. O nosso papel não é de ser juiz, mas é de ser misericórdia. Deus não nos chamou para sermos juízes. Deus nos chamou para exercer um ministério de misericórdia. Jó, no decurso do capítulo 7, contende com Deus, pede para morrer. Ele não entende o porquê de estar passando por tamanha dor e humilhação. Ele sabia de todas as consequências do pecado, por isso ele fazia sacrifício por seus filhos. Sabia também, nós também devemos saber, que o pecado não atinge Deus. Querido, quando você peca, o pecado que você cometeu não está atingindo a Deus. Quando pecamos, o pecado está nos atingindo. Quando nós pecamos, nós estamos sendo devorados pelo pecado. É de nós que o pecado está arrancando pedaço. Jó estava ciente do que era pecado, e por isso Jó estava tão atônito, tão perplexo. Ele sabia que ele não havia pecado. Por isso a sua tristeza, por isso a sua agonia, por isso a sua perplexidade. Pede então para Deus julgar ele, pede perdão. Jó considera seu sofrimento uma tortura difícil de suportar. Em seu coração ele não entendia
por que estava passando por tudo isso. Queridos, escute uma coisa. Talvez você não tenha passado por uma luta, uma dificuldade, mas talvez você tenha passado, e talvez você não estivesse entendendo naquela época. Em toda dor, em toda dificuldade, Deus está tratando conosco. Há um propósito de Deus quando sofremos. Você já passou ou está passando por uma situação na qual você não entende o porquê? A vida é uma grande escola, e nesta escola, de tempos em tempos, acontecem as provas. Somos provados para sermos aprovados, assim como Deus permitiu vir sobre Jó, tamanho sofrimento para prová-lo e aprová-lo. Virão sobre nós. Sofrimentos vêm. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você estiver sendo provado, saiba, Deus está pondo você à prova. Fique firme, persevere, porque no final Ele nos dará aquilo que Ele nos prometeu, a coroa da vida. Mas por que muitas vezes não conseguimos entender ou mesmo aceitar a provação? Como já disse antes, muitas vezes não aceitamos a provação por não nos acharmos justos. E quando nos achamos justos, somos indignos de sofrer por causa de Cristo. Quando a nossa justiça está acima do nosso entendimento, quando nós achamos que nós não merecemos, quando nós achamos que nós somos bons demais, então nós não somos dignos de sofrer por Cristo. Atos 5:41 diz assim: retiraram-se os discípulos que estavam lá, retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Veja a diferença. Os discípulos foram levados à presença do sinédrio, dos líderes religiosos, e diante deles não negaram a Cristo, e por isso foram surrados. Por não negarem é que foram achados dignos. Não negue a Cristo em meio ao sofrimento. Persevere, porque assim você está sendo achado digno diante dos céus. Muitas vezes não entendemos a provação por não entendermos a palavra. Não conhecemos a Bíblia. Por isso não entendemos o sofrimento. Lemos a Bíblia, mas não temos entendimento. Não oramos buscando a revelação. Ah, Deus, porque eu estou sofrendo? Mas não lê a Bíblia. Por isso a letra mata e o Espírito vivifica. Se você ler a Bíblia em oração, buscando entendimento, buscando a revelação, então a letra vai te trazer vida. Porque o Espírito vivificará você. Não há vida somente na letra. Ler a Bíblia e não ter a revelação do seu conteúdo é como ir a um luxuoso restaurante com tudo pago. E você chega naquele restaurante luxuoso, senta-se à mesa, o garçom puxa a cadeira para você sentar, encosta a cadeira, coloca diante de você prataria de primeira qualidade, e você, desconfiado, pede um pão com mortadela. Você vai a um restaurante de luxo, tem do bom e do melhor.
e você despreza a oferta por incredulidade. Ler a Bíblia e não buscar a revelação do conteúdo é comer pão com mortandela desprezando caviar. Ler a letra não traz vida, mas ler a vida escrita na letra traz vida. Ler a letra não traz vida, mas ler a vida escrita na letra nos faz vivos. Se você não reconhecer Cristo na leitura da palavra, você está apenas lendo letra. Por isso precisamos prestar atenção aos logos, que é a fórmula escrita, mas buscar no Espírito o rema, que é a palavra revelada. Logos é o que está escrito, rema é a revelação da palavra. Ler a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo é como olhar para uma foto. Você olha para a foto, mas você não tem comunhão com esta foto. Ela revela uma verdade, mas você não tem comunhão, é só uma foto, ela não fala com você. Por isso a letra nos apresenta fatos, o Espírito Santo, a vida dos fatos. Ler a Bíblia buscando entendimento e revelação faz com que o Espírito Santo nos apresente a vida que está sendo falada nos fatos que estão na Bíblia. O pastor Grênio tem uma frase muito legal, ele diz assim: a Bíblia é o álbum da pessoa de Cristo, o cardápio do seu banquete, a lembrança de sua história, o mapa da sua andança, a revelação de sua identidade e a receita da única vida que realmente faz sentido, Cristo. Isso é assim que lemos a Bíblia, buscando revelação de Cristo. Amados irmãos, somente a revelação da pessoa de Cristo na leitura da Bíblia poderá matar a fome espiritual que está em nós. Não adianta você orar, vir à igreja, cantar, fazer tudo, se você não ler a Bíblia buscando a revelação de quem é Cristo. Nem faculdade de teologia, nem pós-doutorado, nem doutorado, nem divindade, nada vai te revelar a pessoa de Cristo. Mas se você buscar no Espírito Santo, de fato, quem é que está sendo revelado nesta palavra, então você recobrará ânimo, então você descobrirá a vida que está na palavra. Um famoso pregador, o Atmani, um homem que ficou preso durante 25 anos na China por amor a Cristo, ele esteve um tempo na Inglaterra estudando teologia. E quando ele voltou para a terra dele, para a China, ele disse uma frase assim: eu conheci todos os detalhes da palavra, mas eu descobri que as lavadeiras conheciam o Cristo da palavra. Gente simples, analfabeta, mas que conhecia o Cristo revelado na palavra. É a mesma coisa um dia, Einstein tinha ido receber o prêmio Nobel, e ele estava no porto próximo a pegar um navio, e os jornalistas ali entrevistando ele por causa da teoria da relatividade, que ele havia provado e ganhado prêmio, coisa e tal, e a sua esposa estava um pouquinho à distância, e um repórter então percebeu e foi lá e falou assim: a senhora é a esposa do Einstein? Ela disse: sou. E a senhora conhece a teoria da relatividade? Ela disse: não, mas eu conheço meu marido. Se nós conhecermos a letra, mas não conhecemos o Deus da letra, de nada adianta lermos a Bíblia. Então busque em Deus, busque ler a Bíblia orando e buscando a revelação de quem é Cristo. Em nome de Deus, será? Os amigos estavam lá falando em nome de Deus. O que eles falavam para Jó, de fato era de Deus. Que tipo de amigo você é? Você já parou para pensar que muitas pessoas vêm para a igreja, e ficam na igreja um culto inteiro,
não por causa de Jesus? Você já parou para pensar que uma pessoa entra na igreja pela primeira vez, sem ser por causa de Cristo, mas por causa de você que é amigo? Quantas e quantas pessoas hoje estão servindo a Deus na igreja, mas não vieram por causa de Jesus, vieram por causa de um convite de um amigo. Então você precisa ser amigo verdadeiro. Um amigo verdadeiro é um bem precioso. Você não consegue escolher de quem você vai ser parente, mas você consegue escolher de quem você vai ser amigo. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Os amigos de Jó nos ensinam várias lições. Os amigos justões de Jó, Elifas, Bildade, Zofar, após um tempo de observação, choro, dor, silêncio, apontam para Jó e falam, mas sua fala não é de consolo, e sim de afronta, de acusação. Havia neles boa intenção, sua avaliação da situação lhes parecia correta, mas em nada estavam sendo alívio ao sofrimento, falavam coisas erradas que Deus não lhes havia pedido para falar. Jó 42:7 diz assim: depois que o Senhor disse estas palavras a Jó, disse também a Elifas: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Uma leitura bem cuidadosa de Jó vai mostrar para nós que nos 42 capítulos do livro, 18 deles foram usados pelos amigos de Jó, acusando Jó de ter pecado. 18 capítulos. Muitas vezes é melhor ficar de boca fechada a falar coisas que em nada podem ajudar alguém que está sofrendo. É melhor emprestar o ombro ao sofredor do que a nossa boca ao diabo. Até Deus rejeita falatório inútil. Mateus 6,7 diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não é o tanto que falamos, mas é quem somos na hora da angústia. Lembro de uma história que uma pessoa havia perdido alguém, tinha morrido, e alguém assentou-se do lado dele e falou, e se levantou e saiu, e essa pessoa não sentiu a falta. Outra pessoa vem, assenta-se do lado e simplesmente fica ali, quieto, sem palavra alguma, e depois de um tempo se levanta e vai embora. E aquela pessoa que estava sofrendo percebeu a falta daquele que estava em silêncio. Nem sempre é momento de falarmos, às vezes é de quietarmos. Até Deus fala isso para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Provérbios 12:25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Em várias ocasiões Deus põe em nossas mãos a responsabilidade de levar consolo a alguém que sofre. Por isso uma boa palavra pode animar e revitalizar a alma que sofre. Não pelo muito falar, e sim pelo falar a coisa certa. Por isso precisamos buscar sabedoria em Deus. O tempo de lamento estava chegando ao fim. Finalmente, após tanto sofrer, tanto ouvir, tanto escutar os seus amigos, tanto ouvir Deus, Deus fez 70 perguntas para Jó. Você já pensou, querido, se no dia que você está sofrendo, aquele dia que a gente está sofrendo e reclamando, murmurando, Deus nos sentasse num banquinho, sabe aquele banquinho lá do canto, colocasse a gente no cantinho assim, na cadeirinha do castigo, e Ele nos fizesse 70 perguntas,
E a palavra diz que para nenhuma delas Jó tinha resposta. Será que nós teríamos respostas às perguntas de Jó enquanto nós estamos sendo murmuradores? Como que um coxo que de um salto levanta-se, Jó estava curado. Jó grita no versículo 5 do capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus confronta Jó, Deus faz 70 perguntas, Deus mostra para Jó quem ele era, Deus se apresenta a Jó, e aí de repente Jó tem os seus olhos abertos, as escamas da sua justiça própria caem, ele olha para Deus e fala assim, agora eu sei quem é o Senhor, agora os meus olhos te veem. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer das pessoas. Deus está nos confrontando com a palavra dEle, para que a gente entenda quem Ele é, para que as escamas da nossa justiça própria nos desvendem, caiam dos nossos olhos, e então a gente possa adorar a Deus verdadeiramente como Ele é. A redenção de Jó veio pelo perdão. Deus fala aos 3 amigos dele, olha a situação de Jó. Jó passa sendo confrontado por seus amigos, Jó passa sendo confrontado por Deus. De repente Deus fala com os amigos dele, vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês. Deus não falou para o Elifas, pega seus amigos, vão lá e matem, façam holocaustos em favor de Jó. Não, Deus falou, façam holocaustos em favor de vocês, porque eles não falaram o que era da parte de Deus, tinham boa intenção, mas eles enfeitaram o peru, não falaram o que Deus mandou falar, mas falaram aquilo que o ego deles, que a justiça deles apontava para Jó. Por isso eles precisavam fazer holocaustos em favor de si mesmos. E ainda fala, o meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Quando falamos aquilo que não é de Deus, caímos em pecado. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Graças a Deus que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramou um sangue vicário, um sangue de poder eterno. E por causa que nós pecamos todos os dias, e todos os dias o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, e pelo arrependimento nos leva ao perdão. Mas aqui eles precisavam sacrificar, porque se eles não fizessem, eles seriam condenados. Se Jó não orasse por eles, eles seriam condenados. O acusado passava a ser intercessor. Tiago 5,16 fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Querido, nós devemos orar um pelos outros, devemos ser intercessores uns dos outros, e Jó poderia ter negado interceder por eles. Eles estavam fazendo um papel de acusador, de inimigos. E você, e nós, será que nós oramos pelos nossos inimigos?
Será que nós perdoamos os nossos ofensores? Aqueles que levantam causa contra nós injustamente? Será que nós estamos pondo o dedo na ferida deles? Ou nós estamos orando para que Deus os perdoe? Jó, agora uma nova criatura, orou e Deus ouviu a sua oração. Então Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó, a oração de um homem regenerado. Querido, veja, até esse versículo que lemos, então viu Jó verdadeiramente a Deus, até ali era um homem na sua justiça própria, até ali era um homem que dizia para Deus: eis que puro sou, e o Senhor busca causa contra mim. Até ali era o homem que disse: à minha justiça me apegarei. Mas quando Deus se revela para ele, e os seus olhos se abrem, e ele de fato viu a Deus, não mais o homem na sua justiça própria, mas a nova criatura, entendendo quem de fato era Deus. Por isso Deus ouviria a oração de Jó. A Bíblia fala assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por que não oramos? Por que não intercedemos pelas autoridades? Por que não oramos pelos militares? Por que não oramos pelos professores? Por que não oramos pelos pastores? Por que não oramos pelo vizinho? Por que não oramos por aquela pessoa que nos maltratou, que nos persegue? Porque não lembramos do que a palavra diz que somos. E a palavra diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida dele está em mim e me fez justo. E se a vida dele está em mim e eu sou nele justo, então a minha oração pode muito em seus efeitos. Então ore, interceda, entre na brecha. Não fique esperando Deus correr os olhos sobre a terra e dizer assim: onde eu vou encontrar alguém que entre na brecha? É você. Como disse o Celso, levante a sua mão, entenda que você é profeta de Deus. Concluindo, a história de Jó tem muitas lições a nos ensinar: perseverança, fé, porque um homem que conheceu a Deus passa a ter fé, domínio próprio, amor, amizade, longanimidade, perseverança. Talvez a grande lição que tenhamos hoje de aprender é que Deus nunca nos porá numa prova na qual não possamos suportar. Ele mesmo nos dará força para continuarmos. Todavia, um detalhe nessa história de Jó deve chamar a nossa atenção. A história de Jó termina com sua restauração. Observe. Mas veja que a restauração de Jó só aconteceu quando e enquanto ele estava orando por seus amigos. Sua oração era mais do que uma simples oração. Nela estava a expressão de um coração genuinamente arrependido e perdoador. E isto levou Deus a mudar totalmente a sua história. Ele, enquanto orava, ainda estava doente. Querido, escute isso. Não espere você ficar 100%. Não espere passar toda a sua dor. Não espere a sua mágoa. Sabe aquela mágoa de estimação? Aquela raivazinha de estimação? Aquela falta de perdão que a gente insiste em não tirar de nós? Não espere você ficar 100% para orar pelas pessoas, para orar pelos seus inimigos, para orar pelos seus amigos. Jó, enquanto orava, ele não estava sarado, ele continuava doente, continuava purulento, continuava pobre, ainda estava na miséria.
Mas ele conheceu o Deus que de antes ele só tinha ouvido falar, mas agora ele conhecia verdadeiramente a Deus. E quem conhece verdadeiramente a Deus tem um coração perdoador, regenerador, abençoador, intercessor. E ele orou pelos seus amigos ainda no meio da miséria. E foi enquanto orava por seus amigos que Deus a abençoou e restituiu em dobro tudo que antes ele tinha. Restituiu a sua saúde, deu-lhe ainda muitos e muitos anos de vida. Às vezes nós temos doenças, às vezes nós andamos capengas, porque nós não aprendemos que a palavra que Deus nos tem dado é cura, é libertação, é paz, é tranquilidade, é vida melhor. Às vezes carregamos um peso no nosso pé, porque tem alguém preso nele, alguém que você não perdoou. Então perdoe, ore, interceda. Lembre-se do poder da palavra. De nada adianta você querer ser um evangelista, um pregador, levar a palavra, ir às nações e fazer cumprir o chamado, mas tem uma fila de gente atrás que você não liberou perdão. Sua palavra nunca terá efeito. Nunca. Se Deus não recebe como louvor e adoração a oferta de um coração que não perdoa, quanto mais lhe dará almas para serem levadas para o céu. 42:10 para encerrar. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade avançada, farto de dias. Depois que Jó passou por todo esse período, que nós não sabemos quanto tempo foi, depois que ele sofreu, reclamou, foi questionado, foi condenado, depois que Deus o indagou, depois que Deus se revelou para ele, tudo isso acabou. Deus o restituiu a sua saúde, Deus deu para ele tudo em dobro. As pessoas então voltaram a visitá-lo e levavam dinheiro para ele, levavam um anel de ouro para ele, levavam animais, e a Bíblia diz que ele teve tudo em dobro, o dobro de bens, o dobro de animais, teve novamente filhos, e a palavra diz que suas filhas eram as mulheres mais bonitas de toda a nação. E aí você fala, então, mas Deus só não dobrou os filhos, né? Pelo contrário, ele tinha 10 filhos, pelos quais ele sacrificava com o Senhor, e 10 filhos que Deus jamais lhe dera, mais 10, então são 20. Deus dobrou tudo que Jó tinha. Deus lhe deu respostas, Deus lhe deu a revelação de quem era. A coisa mais importante para a nossa vida é buscar a revelação de quem é de fato a Deus. Amém, queridos? Recebem essa mensagem? Que ela tenha confrontado o seu coração, porque o meu ele confrontou. E é nesse confronto que a gente entende quem somos e para onde queremos ir, para o céu. Nós não nascemos nessa terra para ir para o inferno, nós nascemos para ir para o céu. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé? Bendito Deus, por tudo e por todas as coisas, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Deus. Que a história de Jó, Senhor Deus, seja para nós um norte, um apoio. Que a história de Jó, Senhor Deus, seja norte para a nossa vida, por todo o tempo que estivermos nessa terra. Que possamos sim, ó Deus, olhar para ele e ver que ele era íntegro, que ele era um homem que não andava segundo o caminho do mal, mas andava segundo o caminho de Deus.
Mas, ó Deus, ele não tinha o conhecimento verdadeiro de quem era Deus, andava segundo os seus próprios méritos. Que nós também, ó Deus, possamos olhar para o trabalhar de Deus na vida de Jó e ver que Deus veio libertá-lo de si mesmo e se revelar a ele. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes, ó Deus, nos apegamos à nossa própria justiça. Muitas vezes, ó Deus, queremos fazer do nosso jeito, com as nossas mãos, e não entendemos o propósito do Senhor. Por isso, Pai, te louvo e te agradeço, porque Jesus Cristo naquela cruz nos libertou de nós mesmos, nos fez morrer para ter a vida de Cristo, nos fez considerar, ó Deus, tudo nesta vida como nada, para ter a glória de estarmos com o Senhor um dia. Por isso, ó Pai, louvado seja o teu santo nome. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, abençoa, Pai, para que andem retamente nos teus caminhos, para que se regozijem por palavras como essa, ó Deus, que confrontam, Senhor Deus, mas que nos dão a revelação de quem é Deus, que mostram que só o Senhor é Deus, que não há outro caminho, que não há outra vida, que só Cristo é a porta pela qual entramos ao céu. Assim, Deus, rogamos a tua misericórdia, a tua graça, abençoa a semana de cada um desses nossos irmãos, abençoe aqueles que precisam, Deus, de um emprego, dá a eles, ó Deus, conforme a medida da sua graça, Pai, supre suas necessidades, se há enfermos que sejam curados, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Se precisamos, ó Deus, liberar alguém, Pai, perdoar alguém, mostra-nos, Deus, quem são essas pessoas, e nos dê um coração perdoador, ó Pai, que o fruto do Espírito Santo esteja em nós, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a viver nos teus caminhos. Ensina-nos, Deus, a andar conforme a tua vontade. Assim, Deus, oramos por esta igreja, ó Pai, oramos porque sabemos que o Senhor fez, ó Deus, essa igreja surgir nessa cidade, para transformar vidas, para, Senhor Deus, pregar a Tua palavra com equidade, pregar a Tua palavra como ela deve ser pregada. Assim, Deus, nos colocamos diante de Ti, clamando misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a andar conforme a Sua vontade. Abençoa, Deus, o Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus.